achando que acabou a função quadrática. Não, Não, porque não. hoje... É hoje. Não, mas hoje... O que a gente precisa fazer agora para tudo, para fechar com chave de ouro, para tudo fazer sentido? Vamos lá. Já vou colocar para eles o seguinte, eles já estão atentos nesse detalhe. Os exercícios, eles já vêm trazendo pegadas diferentes nas últimas questões. Vocês estão prestando atenção nisso? O último exercício que nós fizemos na aula anterior disse que um goleiro botou a bola no tiro de meta, olha aí. chutou a bola, bateu o tiro de meta, a bola subiu, obedecendo uma equação, menos 2t ao quadrado mais 8t. E aí nós encontramos a altura que a bola alcançou. Isso é o quê? Isso é a matemática aplicada no dia a dia. Isso é a nossa matemática sendo utilizada no esporte. Mas será que é só no futebol que isso funciona? Nós já vimos que não, né? Porque no gráfico tem igreja, tem um monte de coisa. Um monte de estruturas aí. A gente viu que nos radares, nas antenas parabólicas, nos faróis dos carros. Então, assim, já começamos já desde a primeira aula a mostrar onde isso está inserido, né? Onde a função quadrática está aplicada. Mas a gente sempre gosta de fechar aí com chave de ouro falando das aplicações mesmo. Sim. Né? Por quê? Porque o aluno precisa entender onde é que isso está inserido, né? Tem que fazer sentido. Para ele poder não sair se perguntando assim, ó, depois da aula, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Quando é que eu vou usar isso na minha vida? Você já está vendo na aula, no dia a dia, onde que a matemática está inserida. Se você vai usar ou não, aí é uma decisão própria, né? Porque eu posso escolher um curso ou posso escolher alguma coisa para fazer que realmente eu não use algumas coisas da escola. Sim, com certeza. É porque a escola não é igual para todo mundo. A escola é muito ampla no conhecimento, né? Aí a gente vai direcionando aí conforme as nossas afinidades, né? E até penso assim, se não fosse essa diversidade na escola, no mundo de mercado, né, no mercado de trabalho, se não fosse a diversidade, eu acho que não teria nem graça. Já diz, né? O ensino básico, né? É o ensino básico porque dá a base para aquilo que você quiser ser quando crescer, não é mesmo? E claro que a gente vai fazer um quiz também para saber se vocês conseguiram aí aprender o que a gente estudou nas 4 aulas anteriores. Conseguiram, né? Então vamos lá, de aula 44. Vamos lá. Funções quadráticas agora, as aplicações. Pronto, vamos trabalhar na aula de hoje vários problemas que envolvem função polinomial do segundo grau. Não é nem mais função quadrática, tá? Não, o negócio é chique agora. Polinomial do segundo grau. E oferecimento do dia, bora ver quem é a galera bonita. Ai, gente, olha quando eles se preparam tudo para tirar a foto, que coisa mais bonitinha. Lá da professora Ivone, o primeiro ano B. Primeiro ano B. De que escola você é? A turma é grande, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem uns escondidos. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Uns 30 alunos aí. A professora Ivone está recheada de gente bonita no primeiro ano B. Agora vale a pergunta, né? Primeiro ano B, de que lugar será que essa meninada bonita tá? Eu não sei se tu olhou, mas tem uns meninos aí que tem uma cara de traquina. Professor Maurício, olha, professor Maurício. É porque a gente se enxerga, vê, né? A gente se compara e vai vendo ali. Tem uns aí que tem umas caras de traquina. Tem uns aqui que tem pinta de que gosta de jogar futebol. Tem uns com vergonha, tem uns escondidos, tem outros mais, né, mais pra frente. É assim mesmo, né? Uma sala de aula, ela é recheada. Tem mais pra frente, tem uns mais pra frente, tem mais atrás. Entendi. Professora Ivone, esse é o primeiro ano B, mas de onde? De qual escola? Vamos saber? Vamos saber? Da Escola Bandeirantes, agora fica na Ponta do Abunã, no distrito de Nova Califórnia. Olha lá, né? E essa Rondônia é muito rica, né? E a gente muito confunde, lugar né? legal. Porque fala assim, Escola Bandeirantes.
já pensa logo no distrito de União Bandeirantes, né? Ah, é. Mas não é, que é Não Nova é. Califórnia, na ponta do Abunã. Isso bem mesmo. aí, bem aí. Bem ali. E um beijo no coração, então, para essa galera animada que fez essa foto bem bacana. Eu tenho certeza que essa foto foi tirada para vir para nossa aula. Né? Também acho. De certeza. A professora Ivone, animada, falou assim, galera, bora ali na frente da escola, vamos lá tirar uma foto bem legal, mandar para os professores de matemática para a gente fazer parte das E aulas. tá aí, ó. Saiu da escola direto para Os estúdios. tudo. E olha, E tá na rede, tá no mundo, ei, tá? vocês estão sendo vistos nesse exato momento na aula de Vilhena à Extrema. Ou Todo mais, mundo né? tá vendo vocês. Sem falar que o canal da Mediação tem 71 mil inscritos. Toma, Então, quem gente. quer ver vocês aí, né, tá recheado de possibilidades. Beijo no coração, galera da Bandeirantes e professor Ivone, aquele abraço carinhoso, tá bom? Vamos lá, então? E agora? É hora do quiz! Será que... Ó, a gente não aceita, são 7 perguntas. 7. Eu não aceito menos de 6 acertos. Então é de 7 para cima. Certo, tá? Erro, só tô aceitando pouco agora, tô aceitando pouco. Porque as aulas foram muito bem exigente, explicadas, tá exigente mastigadas. Então eu quero que vocês, né, façam aí um esforço. Presta atenção na pergunta para não cometer erro, né? Assim, erro bobo. E vamos junto responder o nosso quiz da aula de hoje. Olha lá. Na hora do quiz, será que você entendeu a função mesmo do segundo grau? Bora ver? Entendeu. Tudo. Pergunta de número 1. O gráfico de uma função do segundo grau sempre será uma... O gráfico de uma função do segundo grau sempre será uma... E aí? Tempo! Vai ser uma reta? Uma parábola? Vai ser uma hipérbole? Ai, tem isso, é hipérbole? Ou vai ser uma cônica? O que vocês acham? E aí, o que vocês acham? Claro que esse aí a galera já sabe, né? De certeza, né? O que vocês acham? Função do segundo grau, com certeza, é uma parábola. Com certeza, né? Muito fácil essa. Vamos para a próxima. Pergunta de número 2. Uma função do segundo grau também será chamada de função afim, função linear, função quadrática ou função constante. E aí? Ah, e o nome já diz, né? Acabamos de falar, né? Então, eu acho que isso aí não tem nem graça. Vamos lá! Função, com certeza, do segundo grau é uma função quadrática. Muito bem. Pergunta de número 3, olha lá. Quando o valor do discriminante delta é igual a 0, isso significa que essa função terá. Então, senhores, quando o discriminante, lá está des, mas é dis, tá? Discriminante delta é 0, isso significa que a função terá duas raízes reais e iguais, duas raízes reais e diferentes, não possui raízes reais ou o delta não interfere nas raízes. Eu acho que, de novo, discriminante. Arruma ali, professor Maurício. É discriminante, gente. É porque não sei por que acontece isso, mas acontece. É porque a gente está pensando no jurídico. É. O jurídico, nosso não é jurídico, nosso campo é escolar, ele vai discriminar, não de discriminação, tá? Mas sim de apontar a quantidade de. Então aqui é o I. Sai daí. Pronto, não ficou bonito não, mas ficou diferente. Discriminante. Quando delta é igual a 0, significa o que mesmo? Todo mundo já sabe essa, né? Já. Não sabe? Vamos junto aqui? Será que vocês recordam? Olha lá, se o delta é igual a 0, tá até na paródia, não tá? Como é que é na paródia? Delta positivo, x no escapa, mas antes, né? Antes. Delta negativo, não, aqui é o delta 0. Vai ter que lembrar da música toda. Tá na paródia. Tá na paródia. Tá, é tá só bom. lembrar, nós não lembramos. Deixa pra lá. Vamos lá, então. Fugiu. Quando delta é igual a 0? Não, 0 eu sei. Delta, 0. Não toca em mim. Toca.
Não, zero não é negativo. Toca em mim uma vez. Ai, meu Deus do céu. Toca uma vez. Toca uma vez. Só uma vez. Uma vez o x eu fico louca, faz assim. A x quadrado mais bx mais c pra mim. Olha aí. Então o delta igual a zero toca uma vez, né? Então a resposta é duas raízes reais iguais. Né? O x1 é igual ao x2. Acertaram? Com certeza. Já disse que eu não aceito menos que 6 acertos. Não, mas então... tu falou 6. Já acertaram 3 já. Pode errar uma, mas não vai ser essa. Vamos lá. Próxima agora, a questão de número 4. Olha lá, na telinha. O gráfico de uma função do segundo grau tem a sua concavidade aberta para cima. Podemos afirmar que ela tem duas raízes reais e diferentes. O valor do coeficiente B é positivo. O coeficiente A é negativo. O coeficiente A é positivo. O que nós podemos afirmar com certeza quando uma função... Apertei sem querer. Apertaram. Já foi a resposta. Olha aí. Então, quando o gráfico da Tava função... tão fácil que ela nem esperou repetir. Já... Quando a concavidade é voltada para cima, quem diz isso é o A, né? O A. E com certeza o A é positivo, porque aí a gente tem a carinha feliz. Feliz da vida. Carinha contente. Isso mesmo. Isso, com a concavidade voltada para cima, o nosso A é positivo. Beleza? Beleza. Pergunta de número 5. Vamos na 5. Segura o controle. Tá, vou segurar, não vou apertar. Vamos lá, pergunta de número 5 na telinha. A função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais 5x, é formada por uma equação incompleta em C. Com isso, podemos afirmar que ela tem raízes simétricas, ou seja, números iguais com sinais diferentes. Ela não tem raízes reais, uma de suas raízes é zero, suas raízes são todas diferentes de zero. O que nós podemos afirmar com certeza de uma função do segundo grau que tem como padrão uma equação incompleta em C? Vamos lá, vamos lá. Beleza! Então, quando a gente está falando da função x ao quadrado mais 5x, ela é incompleta em C. E aí a gente consegue afirmar que, se ela é incompleta em C, uma das raízes é zero, suas raízes são diferentes de zero, não tem raízes ou tem raízes simétricas. A raiz 2 e menos 2, a raiz 3 e menos 3. Qual é a resposta correta? Se o C é zero, lembra, professor Maurício? Sim, sim. É aquela que coloca o x em evidência. Né? Então lembrei que vai ficar x vezes uma equação. Isso. Igual a zero. E 1x já é? Zero. Muito bem. Muito bom. Eu acho que essa aí pode ser que eles tenham errado. Não errou não? Não, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eles lembraram que das incompletas nós falamos. Se ela não tiver B e C, é sempre zero. Aí nós colocamos lá, quando o C é zero, uma das raízes é zero. Quando o B é zero, as raízes são iguais e com sinais diferentes. Foi falado na aula isso de maneira incisiva e repetitiva várias vezes. A gente às vezes chega até enjoa, né? De tanto que a gente repete as coisas. Mas enjoa eu tenho certeza que eles não, porque fica martelando ali, ó. Certo? Certinho. Pergunta de número 6, vamos lá, que tem mais coisa por aí, vamos ver. A função do segundo grau, que tem o valor de A maior que zero e o delta negativo, é uma função estritamente positiva. O que quer dizer estritamente positiva ou estritamente negativa? Lá no estudo dos sinais, vai ficar tudo positivo ou tudo negativo? É uma função que possui duas raízes reais diferentes ou é uma função que possui uma raiz real? Eu acho que das 7, essa daqui pode ser aquela que eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Com o olho fechado. Legal. E aí, a função do segundo grau tem um valor de A maior que zero. E um delta negativo. Então o A é positivo, ela tem a concavidade para cima.
Mas o delta é negativo, né? É uma função o quê? Estritamente positiva, estritamente negativa, possui duas raízes reais diferentes ou possui uma raiz real só, apenas. Pensa. Tempo! E aí? E aí? Ai, ai. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e vamos à resposta, porque temos mais coisas para estudar na aula de hoje. Ela é uma função estritamente positiva. Como assim? Vamos mostrar vamos lá na lousa para a gente mostrar para vocês. Rapidinho. Quando a gente tem o nosso gráfico, né? Temos o eixo X e o eixo Y. Ela é uma função com a concavidade para cima, certo? Cima. O A é maior que zero. E não toca no eixo X. Mas o delta é negativo. Delta negativo não toca em mim, não toca em mim. Então ela é uma função exatamente assim. Não tocou no eixo X, mas ela tá toda a parte para cima, estritamente positiva, né? Todos os lados aí, ela é positiva. É isso aí. Essa eu vou dizer que essa eu aceito se vocês não conseguiram, por isso que eu disse, eu só assumiria aí, só aceitaria aí um erro, 6 acertos. Vamos lá de pergunta número 7, vamos finalizar agora o nosso quiz. O gráfico de uma função do segundo grau tem concavidade voltada para baixo. Fácil. Podemos afirmar com certeza que, atenção senhores, eu tenho que afirmar com certeza, a concavidade está para baixo. O delta é positivo? Carinha triste. O delta é negativo? O valor do coeficiente A é positivo? O valor do coeficiente A é negativo? O que eu posso afirmar com certeza quando eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo? Tá? Não precisa gritar também, menino. Não grita que a professora presencial fica nervosa. O quiz dá uma movimentada, né? Vamos lá, todo mundo? E aí, valor do coeficiente A é positivo ou negativo? Porque quem dá concavidade é o delta ou é o A? É o A, né? É o A, o delta é raízes, então né? Não é delta. O valor do A, para ela ser nesse sentido aí, Agora na 6 falou que o A era positivo e estava para cima. Então o A é negativo. Muito bem, um A menor que zero. Tudo bem? Então vamos lá. Como foram de quiz? Vamos conversar um pouquinho? E aí, 7 perguntinhas, eu acho ali que dos níveis de dificuldade, a 6 é que estava mais difícil, né? Porque assim, eu não lembro se na aula... Não, nós falamos se na aula de ser estritamente positiva e estritamente negativa. Falamos sim. Foi mesmo. Foi falado. Então, só que assim, é um tema que a gente falou e talvez não tenha tocado de novo nesse assunto. Toda vez que a função tem o delta negativo, não vai tocar no eixo X. Então, por característica própria, a função vai ser ou estritamente positiva quando o A for maior do que zero, ou estritamente negativa quando o A for menor que zero. Isso mesmo, né? Mas eu acredito que o quiz foi um balanceado, né? Eu acho que vocês conseguiram aí tirar de letra, porque tá tudo dentro do que a gente viu nas 4 primeiras aulas de função quadrática. E agora é hora de aplicar tudo isso. Então vamos trabalhar com vocês problemas que envolvem a função polinomial do segundo grau. E o melhor de tudo, resolver delta, raízes, concavidade, tudo isso aí vocês já aprenderam. Agora nós só vamos colocar ou deslocar esse conteúdo para temas da nossa atualidade, que podem ser temas de física, de química, de biologia, pode ser no mercado de trabalho, de qualquer campo social, cultural, intelectual. Vamos só associar o que nós estudamos com alguma coisa que acontece na prática. Então vamos lá que agora que vai ficar legal, olha lá. Quando a gente fala de aplicações de funções, né, em outras áreas, a gente encontra várias relevâncias, né? Isso aqui a gente falou desde a primeira aula, ó, nos radares, lançamento de projéteis, nos faróis, né, nos esportes, antenas parabólicas e controle de processos, né? Então, tudo isso envolve as equações do segundo grau. Às vezes o pessoal vai lá para o TI, né? A galera vai para TI e acha que não vai ter aí a função do segundo grau e tem também aí na parte de projetos, né? Quando vai fazer alguma situação aí de sistema de programação, tá bom?
Vamos lá, então. Vamos ver o lançamento de projéteis, por exemplo. Bom, quando se lança um objeto no espaço, pedra, tiro de caminhão, canhão, visando alcançar a maior distância possível, tanto na horizontal quanto na vertical, a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola, se considerarmos que a resistência do ar não existe ou é pequena. Então, quer dizer, quando nós simulamos um lançamento de um projétil e ignoramos a resistência do ar, aquele movimento vai ser parabólico, vai ser igual a uma parábola, certo? Então, isso acontece em lançamento de projéteis. Muito bem. Então, vamos lá. Um exemplo. O lançamento de projéteis é modelado por uma função quadrática, porque é um movimento acelerado pela ação do campo gravitacional. A gente está em matemática, mas quase a física já, né? Isso. Então, quando a gente vê aí o lançamento de projéteis, a gente vê a situação de uma função quadrática, né? Ou seja, também temos um ponto de máximo, né? Ela começa crescendo, depois do vértice ela decresce, né? Beleza. Vamos fazer isso na prática? Vamos ver como é que funciona? Olha lá. Um canhão... Não é um caminhão, é um canhão. Um canhão atira um projétil descrevendo a função S igual a menos 10t ao quadrado, menos 10t ao quadrado mais 120t, sendo S em metros e t em segundos. Determine a altura máxima atingida pelo projétil. Já sabemos que se é a altura máxima, está precisando do nosso y-vértice, Isso. certo? Menos delta sobre 4 vezes A. Lembrando que aqui a gente tem a função, né? Quem é o A? O A é menos 10. Quem é o B? O B é 120. E quem é o C? Zero. Zero. Numa condição dessa, a gente já se deu conta, numa questão anterior, que o meu delta vai ser só o B ao quadrado, B ao quadrado. né? Por quê? Porque o menos 4 vezes A vezes C deixa de existir porque o C é zero, né? Então, ficamos só com B ao quadrado. Quem é o B? 120. 120 ao quadrado vai ser 120 vezes 120. Quanto é mesmo? Bom, 12 vezes 12 é 144. Isso. Coloca 2 zeros. Coloca 2 zeros, então temos aí 14.400. Negativo, né? Por conta do menos aqui da equação. Opa, ficou um 40 aqui, nada a ver. 14.400 dividido por 4 vezes o A. Quanto que é o A? O A é 10. O A é menos 10, né? Menos então vai 10. ficar com menos 40. Por quê? Porque temos o menos aqui do 10, tá bom? E aí, vamos lá, vamos resolver aqui. Corta um zero. Cortamos um zero, já sabemos que o resultado vai ser positivo, porque menos com menos vai dar mais. E é a altura, né? E isso, a altura não pode ser negativa, né? Lógico, né? Bom, 3 dá 12, sobra 2, 24, 6, 36, 360. Pronto, 360, aqui está em metros, né? Essa é a nossa altura máxima atingida pelo projétil que foi lançado. Pelo canhão. Certinho? Vamos lá agora, outro exemplo, no basquete agora, vamos ver. O arremesso de uma bola de basquete é modelado por uma função quadrática e é um movimento acelerado pela ação do campo gravitacional. Legal, ó. Então aqui a gente vê que a gente tem um lançamento em forma de parábola, né? E vamos à prática, olha lá, vamos ver. Um jogador de basquete arremessa a bola descrevendo uma função menos t ao quadrado menos 3t mais 4, sendo h em metros e t em segundos. Determine a altura máxima atingida pela bola de basquete. Também ele quer o y-vértice. Altura máxima, né? Então vamos lá. Se ele quer y-vértice, toda vez que fala de altura máxima, né? Então a gente quer o menos delta sobre 4 vezes o A. E aí temos que achar o delta primeiro, né? Isso. O nosso delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é o B? O B é menos 3. Menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 4. Olha que lindo, meu 4. 3 ao quadrado, 9. Menos com menos, mais. Aqui vamos fazer os jogos de sinais, vai dar positivo também. 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, que somado com 9, 25.
Beleza? E agora a gente pode retornar aqui, né? Quem é o y vértice, né? Menos 25 Dividido por 4 vezes o A. O A é menos 1, né? Então ficamos aí com 25 dividido por 4, porque menos com menos vai dar mais. O meu y vértice é, então, 25 dividido por 4. 6,25. 6,25 metros. Muito bem. Valeu! Vamos lá! Mas agora na queda livre, bora ver. Bom, na queda livre dos corpos, o espaço percorrido é dado em função do tempo, por uma função quadrática também. E vimos isso em uma das aulas, que é espaço em função do tempo é igual a 4,9t ao quadrado. Por conta da gravidade, Isso, né? em que a constante 4,9 é a metade da gravidade. Então, no movimento uniformemente variado, MUV, lá na física, vocês vão ver, Vamos estudar a gente ainda. usa uma função quadrática, né? A expressão que relaciona é o sorvetão que todo mundo fala, né? Isso, sorvetão, ia falar. Isso, Né? o espaço em função do tempo, que é dado pela seguinte expressão, vamos ver. Espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E daí vem aquela expressão lá na frente, não é? Do 4,9, porque na queda livre essa aceleração vai ser a nossa gravidade. E aí eles estão assim, ó. Mas calma. Apavorados. Calma, Eu não por quê? não acredito que... Isso aqui que nós passamos é só um aperitivo do que vocês vão se deliciar com Na a física. professora Deise e o professor Décio. Daquelas bem assim, tá achando matemática difícil? Tá achando matemática difícil? Espera a física pra vocês Vocês verem. vão ter os professores Dedê, Décio e Deise. É, os DD. E vocês vão ver essa fórmula aqui. Já vão se acostumando com ela, porque... posso falar para eles? Pode. Para não ficar... Aham. É uma função do segundo grau. Vai tirar o A, o B e o C e vai fazer lá direitinho também. Aí, Só que lá tem uns macetes, tem umas técnicazinhas que você vai para outros caminhos. Mas não se preocupa não, tá? Né? Ainda não se preocupa ainda não. Muito bem. Não é hora de se preocupar, só de se apavorar, não, brincadeira. Não. Vamos lá, a gente resolve essa parada junto com vocês, porque aqui a gente mata a dúvida E mostra o cálculo. Ninguém fica com dúvida nessa aula, não. Bora ver. Olha lá, então, quando a gente fala de movimento uniformemente variado, como que é? O móvel realiza um movimento uniformemente variado, obedecendo à função S igual a 2t ao quadrado menos 18t mais 36, sendo S em metros e t em segundos. Em que instante o móvel muda o sentido do movimento? Senhores, isso aqui vai acontecer quando o espaço for zero. Zerou o espaço, ele vai mudar o movimento. Passou por um ponto, vai começar outro. Mas a gente pode tirar pelo vértice, não é? Pode? Claro, o vértice não é o Também. momento em que muda o sentido do movimento? Isso. Então é o x-vértice? É isso, o x-vértice. Olha que maravilha. Vocês estão vendo só como que é delicioso estudar matemática aplicando a física ou estudar física aplicando a matemática? É, porque aqui, né, tá falando em que instante, tá? Não tá falando de máximo nem de mínimo. Aham. Então, quando fala de máximo e de mínimo, é o y vértice. Mas aqui tá querendo o instante. O Então instante tá é T. mexendo com T aqui, ó. Mas se eu achar o x vértice, vai ser exatamente o momento, o instante em que muda o sentido do movimento. E legal que o meu x vértice é fácil, porque é menos b sobre 2 vezes O A. Quem é o meu x vértice? Menos o b, quem é b? Menos 18. Quem é o A? 2, né? Aham. Então vamos resolvendo o nosso x vértice. Vamos lá. Menos com menos? Mais. Vai dar 18. Dividido por 2 vezes 2? 4. 4. X vértice vai ser igual a 18 dividido por 4. Bom, se fosse por 2, ia dar 9. Como é por 4, é 2 duas vezes. Então vai ser 4,5. 4 é em segundos aqui, né? É 4,5 4 segundos e meio. Beleza. Então, nesse instante, no movimento ali, na parábola, ele muda o sentido. Isso mesmo. Mais exemplo, porque aqui é muito exemplo. Vamos lá. O móvel realiza um movimento uniformemente variado, obedecendo à função
S igual a T ao quadrado menos 8T, sendo S medido em metros e T em segundos. Em que instante o móvel passa pela posição de 9 metros? Máquina de calcular. Agora é um pouquinho diferente, né? Ele deu a posição. Então a posição é S. Então, o aqui vai ser no S? Aqui vai ser no S, ele deu o espaço, né? O momento, o lugar. E ele está querendo o quê? O instante, certo? Certo. Então, nós vamos fazer o quê? O T ao quadrado menos 8T igual a 9. Podemos passar o 9 para o lado de cá? Para a gente ficar com uma equação do segundo grau bem direitinho? Beleza. E a gente tem como resolver isso aqui com subproduto, não tem? Tem. A gente já fez ela, Já né? até fez uma assim. Isso mesmo. Vamos lá. Somando dois valores tem que dar o valor contrário do B. 8. Multiplicando dois valores tem que dar o C. Menos 9. Menos 9. E a gente já viu que nós temos o 9 e o menos 1. 9 menos 1. Agora me diz, ele quer saber qual é o instante em que esse móvel passa pela posição 9 metros. O instante menos 1 tem, Não, é difícil, tem né? tempo menos 1? Não, começa no 0. Porque aqui a gente tem o x1, que é menos 1, e o x2, que é 9. Mas o menos 1 não nos serve como resposta, porque tempo negativo não tem. Isso. Então, a gente já de cara responde que o instante em que o móvel passa pela posição 9 metros é em 9 segundos. Se você quiser fazer o teste, você coloca lá o 9 ao quadrado menos 8 vezes 9. 9 ao quadrado, 81. 8 vezes 9, 72. 81 menos 72, 9 metros, exatamente nesse instante. Tudo é possível. Certo? Então, vocês viram que boa parte das aplicações, e isso vai ser muito bom para vocês, é de física. Então, quando ele olhar lá na física, por exemplo, movimento retilíneo uniforme, aí tem lá a função e tem um gráfico, você vai ver que é matemática. Movimento retilíneo uniformemente variado, tem a função e tem um gráfico, é matemática também. É importante que você já vá para a física com essa bagagem. É verdade. E a matemática já está dando o pontapézinho inicial aí, né? Então é muito legal. Mas e aí, tem outra aplicação? Será que tem mais? Quer ver? Você quer ver só? Quero ver só. Eu acho que vocês estão inventando já a aplicação. Não tem tanta aplicação assim, não. Não tem. E olha só que legal. Essa aplicação aqui, Quero ver só. o piscineiro faz toda semana na nossa casa. Sério? É que ele vai lá e tira a água assim, ó. Aí ele faz uma medição lá e calcula o nível de pH da água. Para poder balancear a quantidade de barrilha ou de cloro que ele vai usar para tratar aquela água. Mas pH é química, né? É química. Ixi, agora nós estamos se metendo na química. Se achar que matemática é difícil e que física vai ser difícil... Imagina a química. Mas não, mas é tudo... Tá tudo associado, tá? É vocês começarem a encaixar no dia a dia. Fica muito fácil. Verdade. Quer ver só? Vamos lá? Vamos ver só? Tem sim, senhor. Tem mais aplicações da matemática. Olha aí. Quando a gente faz essa análise, né, do pH da água, né? Olha lá que legal. Temos um gráfico aqui mostrando e esse gráfico também está em formato... Deixa eu pegar um vermelhinho. Parabólico. Fica mais legal. Um formato parabólico. Foi feita toda uma análise, está cheio de pontos nesse gráfico e a união dos pontos nos dá a curva da função. Beleza. Mas o que é esse negócio de pH? Olha lá, vamos ver. O gráfico anterior é uma função quadrática. O Y representa a atividade relativa ou enzimática, não sei explicar. Termo variável. Mas o X representa o pH, o termo independente, né? Conclusão, a atividade enzimática depende do pH. E quando esse estiver entre 7 e 8, alcançaremos o máximo. O que é o máximo? É o nosso Y-vértice isso da aí a gente função. sabe, né, professor? Isso aí eu domino. Agora, enzimática e pH, pH eu sei que é pós alguma coisa. PhD, o cara é pós-doutor, mas... Vamos ver, mas aqui a gente não gosta de deixar a galera com dúvida, né? O que é esse pH mesmo? Vamos lá. A sigla pH serve como referência para a determinação do nível de acidez de um meio. Porém, há muito tempo, os químicos também utilizam o pH como referência para determinar, além da acidez, se um meio é básico ou neutro. Deixa para eles, né? A informação é boa, mas deixa que eles explicam melhor, né? Mas completando, os valores utilizados para o pH têm como referência a constante de ionização, né? Em K
kW. Não sei lá. Da água na temperatura de 25, que é igual a uma potência de base 10, né? 10 elevado a menos 14, ou seja, um número muito, muito, muito pequeno, Isso. né? E nessa temperatura, as concentrações de íons, hidrônios e hidróxido produzidos pela água são absolutamente iguais, ou seja, 10 elevado a menos 7 mols por litro. E aqui é interessante o seguinte, olha só. Quando a nossa água fica exposta a temperaturas muito altas, acima desse nível aqui, o que acontece? A água vai baixando o seu pH e isso é prejudicial à saúde. Causa uma doençazinha chamada H. pylori. Já ouviram falar? Acho que sim, né? O H. pylori é causado pelo baixo pH da água. E na próxima vez que a gente der essa aula e falar nesse assunto, a gente podia chamar a professora Sabrina, né? Por que não Ou na a professora revisão? Almeida para dar uma contribuição aqui pra gente, Por que não na né? revisão? A gente não pode chamar uns 2 minutinhos assim rápido, porque isso é muito importante. Legal. Quando fala em pH, porque muitas vezes a gente vai comprar água, vai comprar aquela água mineral do garrafão, e a gente compra em qualquer lugar. Às vezes a água fica no meio da rua, exposto ao sol. E isso faz com que a água baixe o seu pH. E uma água com pH muito baixo causa o que nós hoje temos, né, chamado de H. pylori, uma doença no estômago. Então, muito importante. esses índices, né, essas constantes, isso aí com certeza a galera da química explica melhor. Não somos as especialistas né? Mas o nosso objetivo é mostrar a aplicação. A matemática aplicada, né? E aqui a gente vê potências de base 10, a gente viu aí que temos como mostrar isso ponto graficamente, máximo, olha ponto só. máximo, né? Que envolve a nossa função quadrática. E ela colocou lá, né, entre 7 e 8, olha só, o pH tá ótimo aqui, Tá um pH ótimo, maravilhoso. Se baixar demais e se aumentar demais, aí, e é legal porque a parábola traz justamente isso aqui, baixo demais, olha só aqui, ó, vai estar nesse intervalo aqui. Aqui, passou demais de 8, vai estar no mesmo intervalo do outro, quer dizer, nem pode ir de mais nem de menos. Isso Tem que mesmo. ficar equilibrado ali no meio. Olha Muito aí. bom. Legal, né? A gente interagir com as outras áreas do conhecimento e ver que tá tudo ligado. Tem tudo conexão, gente, não tá isolado. Isso. Chegar lá na química, vocês veem uma potência de base 10 aqui. Já sabe 10 fazer, elevado a sabe menos mexer. 7, vocês já sabem que temos quantos zeros aí, depois da vírgula? Aqui no denominador Isso. vai ter 14. Olha aí. 14 zeros. Zeros, porque é um número muito, muito, muito pequeno. Lembra lá na aula de notação científica e arredondamento? A gente Isso. viu, né, quando o número é muito grande ou muito pequeno, como que a gente pode representar. Notação. Isso aqui é só uma ordem de grandeza, na verdade. Isso. Né? A ordem de grandeza, não precisa nem a notação científica. A notação científica tem um valor vezes esse a número. potência de base Isso. 10. Quando tem só assim, é só a ordem de grandeza. Certinho? Beleza. E é legal também porque assim, mostra, e hoje, para o novo ensino médio, isso está sendo bem claro. Né? Nós temos as áreas de conhecimento, mas nós temos que ter um domínio sobre tudo. Né? Essa interdisciplinaridade está mais ligada. E quando a gente assume o desafio de trazer um tema de aplicação, nós temos o desafio de passar, às vezes, 2, 3 dias pesquisando, trocando mensagem, conversando. Lúcia, eu achei isso aqui, vê o que tu achou legal. Ela fala, eu vi isso aqui também. É aquela troca. Por quê? Porque não é o nosso domínio. E mesmo assim, a gente não tem propriedade para falar sobre enzimáticos, hidróxidos e não sei o que. Nós não temos essa propriedade. Mas algumas coisas a gente traz para vocês, para que vocês possam também estar ali aprendendo um pouquinho. Isso mesmo. Vamos lá então, brincando com os números, temos perguntinha na aula de hoje também. Olha lá, a pergunta é um desafio, com certeza. Olha só, Maria está muito confusa. Maria comprou um vaso de flores por R$20 e o vendeu por 25. Alguém chegou e falou, nossa, que flor bonita, me vende. Ela falou, vendo, 25. Tá, arrependida da venda, aconteceu que a Maria comprou o mesmo vaso de volta. Por R$35. Mas logo decidiu vendê-lo por 40. No final, quanto que ela lucrou? Eu tô até achando que Maria não tá nem confusa, não. Maria tá
Tá barganhando coisa ainda, Tô achando. Tá com conversa fiada. A Maria comprou um vaso por 20, depois vendeu por 25. Se arrependeu da venda e disse, não, traz esse vaso de volta agora, te pago 35. Outra pessoa veio e falou, eu pago 40. Pago 40. Vendo. No final de tudo isso, quanto que a Maria lucrou? E vende e compra, e vende e compra. Rapaz, Maria, eu pensei que ela estava confusa, mas eu cheguei no Eu final acho que ela falei, tá com expertise, eu acho. Ela tá esperta. Né? Temos a paródia novamente, não vamos cantar, mas fica aí mais um, né? A gente sabe que a paródia tem todo o assunto, então a gente finaliza agora sim o assunto de função quadrática, temos atividades de sala e ainda revisão. Mas de aula de função quadrática, essa é a quinta e última, tá? Então trabalhamos em 5 aulas todos os assuntos. Eu acho que de uma maneira bem bacana, bem rico, com bastante aplicação, bastante situações práticas envolvidas, né? Eu acho que aí, com certeza, tá no papo, tá fácil, né? Agora, desvendem o problema da Maria e resolvam as atividades de sala e já já a gente tá de volta.